Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto específico. Hoje nós vamos falar sobre o óleo da unção. O que as Escrituras Sagradas nos trazem a respeito desse assunto? Será que o óleo da unção, alguns dizem o óleo ungido, será que isso é algo do Antigo Testamento? Algo que era praticado, algo que existia para aquela temporada, mas depois Jesus veio, será que esse óleo se manteve? O que a Bíblia fala exatamente sobre isso? Será que o óleo é um tipo de superstição para algumas pessoas, que elas usam à torta e à direita para muitas coisas? O que a palavra do Senhor nos fala a esse respeito? Uma coisa é certa, uma coisa nós sabemos bem, que na verdade o óleo é um simbolismo do Espírito Santo nas Escrituras. Mas o óleo da unção que a palavra se refere, é a isso que nós queremos abordar nessa noite. Então eu quero convidar você a abrir suas mãos e nós vamos orar rapidamente. E você vai pedir ao Espírito Santo, que é aquele que nos guia na jornada do entendimento. A palavra do Senhor diz, não sejam levados de um lado para outro. Mas vocês precisam conhecer as Escrituras para que vocês possam ser livres. Então, Pai, nós oramos nessa noite para que, como cantamos durante muitos minutos nessa noite, Espírito Santo, com teu óleo, venha nos ungir. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor faz, da maneira como o Senhor faz. Senhor, a Tua palavra, ela é tão preciosa para nós. Nós estamos aqui porque nós honramos a Tua palavra, nós honramos o Teu nome. E nós pedimos a Tua direção, pedimos o Teu favor sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, para nós começarmos nessa noite falando sobre o óleo da unção, porque nós já temos uma certa ideia de que isso era muito comum no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus. Nós vamos mostrar um pouquinho no Novo Testamento, quando Jesus esteve, depois da partida de Jesus, o que a Bíblia fala a respeito do óleo da unção. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler ali o versículo 12 e 13. Diz assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus havia mandado de 2 em 2 para que eles fossem a alguns lugares para que pudessem manifestar o poder de Deus. Jesus estava dando uma ideia para eles de que não apenas Jesus era capaz de operar milagres, mas que Jesus agora estava repartindo da sua unção e do seu poder para com os seus discípulos. Então ele os incentiva dizendo, vocês vão a lugares e vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. E os discípulos, uau, Jesus, nós queremos isso. Mas nós vemos que a palavra deixa claro que quando eles colocavam as mãos sobre os doentes, eles usavam um óleo para que isso pudesse de alguma forma ser concretizado sobre a vida deles. Agora, por que eles usavam óleo? Uma coisa é certa. Quando eles colocavam as mãos sobre os doentes, eles eram curados. Muitas pessoas eram libertas pelo poder que havia através dessa unção. E mesmo depois que, Jesus estava com eles, estava em carne, estava aqui. E mesmo depois que Jesus subiu aos céus, nós encontramos o nascimento de quem? Da igreja primitiva que nasce através dos 12 apóstolos. E quando a igreja nasce, nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, a palavra dizendo assim, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Próximo versículo, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então aqui nós vemos que agora Jesus já não estava mais e que os discípulos e as pessoas da congregação estavam usando essa maneira de ungir a doentes para que eles pudessem ser livres. A pergunta é, por que nós devemos usar o óleo da unção?
Se através do nome que nós vemos, pelo nome do Senhor e pelo poder que está no Senhor, é que as pessoas são livres de demônios, que as pessoas são libertas, que as pessoas são curadas, que as pessoas sofrem uma espécie de metanoia para abrir os olhos do entendimento e entender a verdade de Deus, quando estão mortos em seus pecados. Então, por que nós usamos o óleo? Talvez seja a mesma pergunta que nós deveríamos fazer, porque o profeta disse a Naamã, o leproso, para que ele fosse até o rio e ele pudesse se abaixar 7 vezes, para que pudesse ser curado. Por que ele precisou se abaixar 7 vezes? E a palavra diz que na 7ª vez ele foi curado, a sua pele ficou como de uma criança. Depois nós percebemos também quando Deus próprio diz ao povo, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Depois nós vemos Jesus dizendo, olha, pega o seu barco, vai exatamente no lugar que você passou a noite inteira, e mesmo que você não tenha pego nada, volte àquele lugar. Porque na verdade, não é o peso do óleo, mas é o que ele simboliza. É o que ele simboliza para nós. É o que ele simboliza através do nome do Senhor. E a primeira menção que nós encontramos, quando nós vamos encontrar a base para algo, a primeira menção que nós encontramos do óleo na Bíblia, na palavra de Deus, está lá em Gênesis. É quando nós encontramos ali a famosa história de Jacó. Quando Jacó saiu de casa, porque ele estava fugindo do seu irmão, lembra? Porque ele pegou o seu dinheiro, o seu direito de primogênito, e agora o seu irmão estava furioso com ele e ele precisava fugir. E a palavra fala que enquanto ele estava fugindo, ele para cansado em um determinado lugar e decide dormir ali. E quando ele deita e ele pega no sono, ele pega algumas pedras e faz daquelas pedras seu travesseiro. E quando ele dorme, ele começa a sonhar e Deus fala com ele. E a palavra é muito clara, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui conhecemos essa história. Então Deus fala a Jacó, eu te abençoarei, eu irei com você, eu te protegerei, eu serei o seu provedor, eu serei aquele que vou abençoar a sua semente. Eu serei aquele que vou tocar as próximas gerações. Deus abençoa a Jacó naquele lugar. Então, ele vê uma escada. E é interessante que nessa escada, ele vê uma escada que desce dos céus e anjos subindo e descendo nessa escada. Quando Jesus veio em João, no capítulo 1, no versículo 51, quando Jesus está falando que viu Felipe debaixo da árvore, e ele está falando a Jesus sobre algumas coisas, Jesus fala, você verá o céu aberto e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então nós vemos que em Gênesis, essa escada que Jacó viu era o próprio Cristo, que Jesus era a escada de Jacó. Porque Jesus faz essa mesma menção lá em João, no capítulo 1, no versículo 51. Então, Jesus é a escada que nos conecta ao céu. Jesus é a escada que nos leva ao lugar do sobrenatural. Jesus é a única pessoa, é o único nome que tem poder para salvar, que tem poder para perdoar pecados, que tem poder para expulsar demônios, que tem poder de operar sinais e maravilhas. E Jacó viu isso. Em Gênesis isso é comprovado quando Jesus faz essa menção, quando está lá tendo esse relato. E aí então depois a gente pode ver que ele acorda desse sonho e ele fala, uau, esse lugar é incrível, esse lugar é a casa de Deus. E ele dá àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. E por aí nós podemos ter uma ideia. Em Gênesis, no capítulo 28, nós queremos chegar no ponto do óleo. A palavra do Senhor diz em Gênesis 28, do 16 ao 19, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, terrível é este lugar.
não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, a gente percebe que o óleo derramado, quando ele levanta um altar ao Senhor e ele derrama o óleo, e ele diz, aqui é a casa de Deus, nós vemos essa conexão da unção do óleo com a presença de Cristo Jesus. Nós vemos essa conexão tão perfeita naquele lugar, e ele chama casa de Deus. Hoje, a casa de Deus não é esse templo, não são as paredes feitas de tijolos, de pedras, de cimento. Hoje a casa de Deus sou eu e é você. E juntos nós somos a casa de Deus, do qual a escada que é Jesus, onde nós podemos receber do óleo, onde nós podemos usufruir do óleo da unção que nós santificamos por meio de Jesus Cristo. O óleo, ele é na verdade apenas óleo, mas sob a bênção do Senhor, o óleo ungido, o óleo que é consagrado, o óleo que com fé é colocado diante do Senhor, ele se torna um óleo da bênção, um óleo da unção, um óleo ungido. Santo significa separado. E na verdade, separado para quê? Para um propósito sagrado. Todas as vezes que nós separamos algo, aquilo é sagrado. Quando nós separamos 10% ao Senhor, nosso dízimo, quando nós consagramos coisas da nossa vida, aquilo é santificado por meio daquilo que nós cremos. E o que é interessante é que por toda a palavra nós encontramos que o diabo não pode tocar naquilo que é santo. Porque o diabo só pode tocar naquilo que é sujo. O diabo só toca naquilo que é impuro. Na verdade, essa é a marca de Satanás, é a marca do pecado. Aonde há pecado, ele pode agir, ele pode trazer confusão, ele pode trazer medo, ele pode trazer opressão, porque existe algo ali. Mas a presença do Espírito Santo, o ser separado para Deus, ou o óleo que também é algo separado, sagrado, não é um óleo comum, não porque o óleo não seja comum, mas porque ele é separado para Deus. Antes que o óleo se torne óleo da unção, a palavra diz que ele deve ser esmagado, porque foi o que aconteceu exatamente com Jesus no Getsêmani. Ele foi esmagado. Mesmo naquela época, quando o óleo era usado, e eles usavam o óleo para acender a menorá, eles usavam o óleo para acender a lâmpada, o candelabro que existia no tabernáculo, o óleo ele não vinha pronto, o óleo precisava ser esmagado para que produzisse aquela substância, para que fosse capaz de acender a luz. Jesus foi esmagado para que óleo saísse dele, para que quando Jesus entrou em trevas, ele pudesse remover da minha vida e da sua vida toda a treva que possa existir. Por isso, quando nós entramos no lugar de medo, nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Ele foi esmagado por nós. Há um azeite, há um óleo da unção que sai, que emana da presença de Jesus, que nos liberta de toda a nossa prisão. E aí, a segunda prensa que vinha para que o óleo fosse extraído da azeitona, falando especificamente no tempo de Jesus, aquele óleo que vertia, aquele óleo que saía, era usado para remédios. As pessoas usavam para colocar nas suas feridas. As pessoas usavam para que pudessem ser curadas. Mas a azeitona precisava ser mais esmagada para que isso acontecesse. Para que ela se tornasse mais forte, mais poderosa em si mesma.
E Jesus da mesma forma. A palavra do Senhor diz, ele foi esmagado, ele foi transpassado. Quando Jesus levou as 39 chibatadas, nós sabemos que a sua pele foi arrancada, porque o óleo da unção, o óleo da presença de Jesus, ele foi extraído para que nós pudéssemos crer que há poder através desse óleo para curas e milagres da parte do Senhor. No nosso físico, na nossa alma, é para isso que o óleo foi espremido. E também depois nós vemos que uma terceira prensa da azeitona naquela época de Jesus era usado para limpeza, era usado como sabão. Na cruz, Jesus foi esmagado. Na cruz, Jesus levou o julgamento dos nossos pecados. Tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós fomos, e tudo aí do que nós vamos cometer um dia, Jesus levou naquela cruz. Ele foi prensado, ele foi esmagado, para que óleo pudesse sair da sua presença. Por isso, por meio dele, por meio da prensa do nosso Senhor e Salvador Jesus, há tanta unção e há tanto óleo de unção, para que nós possamos ser redimidos de todos os nossos pecados. Para que nós possamos pedir perdão e a limpeza do Senhor possa nos restaurar, possa passar sobre a nossa vida. Você não pode, mesmo agora, extrair o óleo apenas tendo a azeitona na sua mão. Ela precisa ser esmagada para que o óleo possa fluir. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Então nós percebemos que quando Jesus envia os seus discípulos, quando ele abre um novo tempo, ele envia mostrando desde a primeira menção que nós vemos em Jacó, que o óleo, ele é poderoso para nos conectar a Deus novamente. Mas não o óleo em si mesmo, mas o simbolismo que esse óleo traz para nós. O óleo da unção, ele quebra o jugo. O óleo da unção, através do nome poderoso de Jesus, ele tem poder. Eu lembro que por algumas vezes, quando eu estava em casa especialmente, isso são algumas experiências pessoais, isso não é uma regra. Deus tem a sua maneira de agir. Nós acabamos de falar de Naamã, que mergulhou 7 vezes, de quando Deus pediu para que gritasse, para que a muralha caísse. Mas eu creio no poder que há no óleo da unção. E eu lembro que algumas vezes em casa eu percebia que as coisas não estavam bem, as conexões de relacionamento não estavam bem, às vezes entre mim, entre o Márcio, entre as crianças em casa. E isso às vezes pode ser um pouco normal. Mas quando você percebe isso crescendo, então eu comecei a orar e eu comecei a ficar incomodada. Então, teve um dia que eu peguei o óleo e eu fui lá no travesseiro, no quarto dos meninos, e eu orei: Senhor, através do poder que há no teu nome, Jesus, eu unjo pelo poder do nome poderoso de Jesus. Eu unjo o lugar onde os meus filhos deitam, e eu declaro que aqui, Senhor, eles terão sonhos e visões da tua parte. Senhor, trabalha a mente deles, toda a confusão, Senhor, toda a influência do mundo na vida deles, eu repreendo em nome de Jesus. E eu unjo, Senhor, eu unjo esses lençóis, eu unjo, Senhor, essas fronhas, eu unjo, Senhor, a minha cama. Agora, eu não faço isso toda semana e nem todo mês, mas quando eu senti que algo estava acontecendo, que uma pressão espiritual estava acontecendo, eu tive fé e criei que não era o óleo, mas o poder da unção, daquilo que Jesus derramou, poderia trazer libertação sobre aquilo que eu estava fazendo. Logo que nós assumimos a igreja como pastores sêniores, no prazo de 15 dias, por 2 vezes entraram na minha casa e roubaram aquilo que nós tínhamos de maior valor. E entraram a primeira vez, nós pensamos, isso acontece, todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós estamos sujeitos porque o mundo está vivendo na prática do pecado e nós vivemos nesse mundo.
Então eu orei, vi se tinha alguma brecha aberta, não tinha nada. Então eu sabia que era um ataque. Eu orei e repreendi. 15 dias depois, nós estamos numa reunião de liderança aqui, o meu vizinho nos liga dizendo, olha, acabaram de sair, ele era policial, e eu só não dei um tiro porque não deu tempo, porque senão eu tinha matado os bandidos. Quando nós voltamos para casa, eu senti a opressão. Eu senti o inimigo quer entrar no território. O inimigo quer avançar, e quando o inimigo quer avançar, a primeira coisa que ele quer colocar em você é uma afronta e te colocar medo. Essa é a primeira arma que o inimigo sempre quer usar. Se vem uma enfermidade, se vem uma calamidade, se acontece algo na nossa vida, a primeira coisa que ele quer fazer é colocar medo sobre nós. Então eu senti medo, nós sentimos medo, e nós oramos e repreendemos tudo aquilo, mas pegamos o óleo, e pelo poder que há no nome de Jesus, ungimos os umbrais da porta, oramos declarando aquele espírito que entrou lá dentro, que ele por um caminho ele vem, por 7 ele tinha que fugir, declaramos a palavra de Deus, e para honra e glória do nome de Jesus, nunca mais entraram na nossa casa. Outra experiência muito forte que eu tive o ano passado, foi quando eu senti que, de alguma forma, o inimigo estava nos afrontando. Porque os pais que estão aqui sabem, todos nós passamos com filhos por estações e momentos em que eles estão mais frágeis. E o mundo não está nada fácil para eles. O inimigo está atacando ferozmente. Ele quer matar, roubar e destruir já na adolescência e na juventude dos nossos filhos. E o inimigo, ele quer nos aprisionar, colocando medo no nosso coração. E eu percebi que estava havendo muita investida do diabo na vida deles. E sobre um deles especificamente, eu percebia o inimigo atacando, eu percebia a frieza espiritual. Uma mãe e um pai sabem que são espirituais, percebem quando um filho está se esfriando. Não acha normal algumas coisas. Tem discernimento apurado para perceber determinadas coisas. E nós fomos percebendo e nós fomos conversando, mas percebemos que o inimigo estava atacando ferozmente. Então, eu não vou expor algumas coisas aqui, porque filhos precisam ser protegidos por nós, mas o inimigo estava atacando demais. E numa sexta-feira à noite, o Márcio saiu para pregar em outra igreja. Eu fiquei em casa sozinho e o meu coração estava tão angustiado. E eu orava dizendo, Senhor, tem misericórdia. Senhor, vem em nosso favor. Senhor, nós não vamos perder a nossa herança. Senhor, eles vieram com propósito a essa terra. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós invocamos as promessas do Senhor. Pai, lembra-te, Senhor. Então eu peguei o Salmo 91, porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu peguei o meu óleo simples, o meu óleo ungido, que estava lá guardado já há muito tempo. E eu peguei o Salmo 91 e eu comecei a orar o Salmo 91 dentro da minha casa. Irmãos, quando eu comecei a fazer isso, a atmosfera virou, eu comecei, meus pelos arrepiavam, eu sentia a opressão maligna dentro da minha casa. Então, comecei a ungir a edredom, ungir a janela, ungir a teto, ungir a celular, carregador, tudo que eu vi pela frente, porque uma mãe desesperada e cheia da presença do Espírito Santo, o inimigo jamais terá poder para agir. Jamais terá poder para agir. E eu fui, depois de ter ungido toda a casa, de ter declarado o Salmo 91, eu tenho um tapete parecido com esse na minha sala, eu dobrei meus joelhos lá, eu peguei o óleo, eu peguei a palavra e eu comecei a invocar o nome do Senhor. Eu acho que se alguém me visse naquele momento, ia falar, gente do céu, quem que é essa mulher? E eu falava, e eu chorava diante do Senhor, então comecei a ter uma afronta com o próprio inimigo.
Senti o inimigo se aproximando, senti o inimigo zombando de mim, e pela palavra do Senhor, e pelo óleo da unção, porque Jesus foi esmagado e extraiu esse verdadeiro óleo, eu comecei a confessar o Senhor naquele lugar, e comecei, ao invés de falar sobre os problemas atuais, eu comecei a falar sobre o futuro dos meus filhos, eu comecei a falar sobre o futuro de um deles, dizendo: Senhor, ele é teu. Eu comecei, aquilo que o Senhor falou quando ele tinha 5 anos, aquilo que o Senhor falou quando ele tinha 8 anos, aquilo que o Senhor está falando agora através da tua palavra, e eu comecei a declarar o nome do Senhor. Irmãos, nós estávamos vivendo numa tormenta, só o Senhor sabe como nós vimos a casa do Senhor, só Deus sabe como nós entregávamos a nossa oferta de adoração a Ele, muitas vezes com o coração quebrado, destruído, mas confiando naquele que é poderoso para fazer além do que pedimos ou imaginamos. É assim que nós lutamos nossas guerras. E dentro de poucos dias, o Senhor veio com intervenção. Dentro de poucos dias o Senhor armou, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem seus meios de armar as suas estratégias para trazer aqueles que são seus. Dentro de poucos dias nós vimos o Senhor quebrantando o coração, o Senhor lavando, o Senhor restaurando, o Senhor fazendo, o Senhor restaurando o altar que havia sido quebrado. Por isso que muitas pessoas usam o óleo da unção para qualquer coisa. Não é assim, chego, vou ungindo tudo que há, né, na minha casa, na minha empresa, porque não é o óleo em si, mas é a motivação que está por trás disso. A medida de fé que nós estamos carregando, mas o Senhor Jesus disse que o óleo ele tem poder de quebrar o jugo, e nós somos sinais e testemunhos da parte do Senhor, que Ele é poderoso para fazer isso. E bem especificamente nós vemos quando há enfermidade, que esse óleo da unção é poderoso para curar enfermos, tanto enfermos do físico quanto enfermos da alma. Então, nessa noite, o nosso propósito é que você entenda que o óleo da unção, o óleo que é separado, o óleo que é usado para algo sagrado, para um propósito sagrado, ele tem poder de desfazer as obras do inimigo. E normalmente eu creio que a gente faz isso muito sozinho, porque a nossa fé é em ação. É a nossa fé, ou com o cônjuge, ou às vezes com a família que crê a respeito daquilo, mas é importante você fazer em fé, porque só o seu óleo colocado em alguns lugares não vai ter efeito algum, mas quando a sua fé é ativada, quando você lembra que a verdadeira unção saiu da escada de Jacó, que é o perfeito Cristo que foi esmagado, e através dele a unção esvaiu, para que nós pudéssemos ter tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós usamos isso com o benefício de santificar algo a Deus, ele vem depressa e ele faz. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja reconhecido primeiramente em nossa vida e depois naqueles que nos cercam e naqueles que nos rodeiam. Amém?